Muito bem, chegou a hora da reunião, né, Cláudia? Estamos reunidos aqui para hoje falar da reunião. Vamos agora definir, vamos explorar o tema reunião, que é um dos últimos degraus ali da nossa escala. Da né? escala oficial é o último. Depois tem mais um brinde surpresa. Isso, exatamente. Então vamos lá, vamos definir. Reunião, a gente já falou disso lá nos primeiros programas, o jeito mais fácil de entender é quando o posterior se aproxima do anterior. Quando o posterior entra debaixo da massa e se entra no anterior. A analogia que nós falamos uma vez foi, por exemplo, a posição do corredor humano no bloco de partida, quando ele aproxima os pés da mão para conseguir ter uma grande força na partida, ou também o mergulhador, o nadador, desculpe, quando está no bloco esperando a partida na natação. Okay. São dois tipos de posição onde os atletas humanos fazem isso. Eles se reúnem no sentido que a mão se aproxima do pé ou vice-versa. Mas o que é interessante nisso, na verdade o que isso provoca, é o arqueamento da coluna vertebral. Aí nós temos aquele conceito de mola, de uma mola mais contraída, ou seja, com mais energia cinética acumulada. Então, se a cada passo você fecha mais essa mola, você tem mais elasticidade. Então, nos cavalos, isso significa que o grau máximo de reunião, que aquele cavalo é capaz de dar em determinado momento, vai te dar energia, em geral, do movimento para cima. Eu acho que poderíamos dizer que olhando o cavalo, depois daqui a pouquinho vai mostrar os cavalos nos vários graus de reunião. Seria a entrada de posterior embaixo da massa, a elevação relativa da nuca. A nuca do cavalo fica mais alta em relação ao corpo do cavaleiro. Com isso há um relativo encurtamento das passadas, porque a energia, em vez de ir tanto para frente, vai mais para cima. Então poderíamos dizer, por exemplo, um cavalo de corrida a pleno galope não tem muita reunião. Ele está aberto, a energia dele está sendo utilizada para ir para frente, para ter passadas amplas. Um cavalo, por exemplo, fazendo um piafé, ou um bom cavalo de marcha, fazendo uma marcha de concurso, por exemplo, ele tem um elevado grau de reunião, porque a energia dele está dando elevação dos membros e em contrapartida pouco movimento para frente. Joia. Por que reunião vem por último? Porque o cavalo precisa ter todos os outros pré-requisitos. Lembrando que uma das origens dessa história toda é fortalecer muscular o corpo todo do cavalo para que ele fique mais habilitado a carregar o peso do cavaleiro. Aí veio aquela primeira argumentação de que os cavalos na evolução não foram feitos para carregar um peso nas suas costas, então a gente precisa, até para preservar o bem-estar deles enquanto animais atletas e assegurar sua longevidade atlética, dar uma condição de reequilíbrio de musculação para que eles tenham o máximo de condição possível de levar esse peso. Por isso que é um processo que dura anos. Por isso que os cavalos avançados de adestramento, concluem a iniciação com 5 e geralmente não começam a ficar prontos antes dos 10, 11 anos, ou seja, 5 anos construindo o cavalo, onde isso não é apenas a técnica dos exercícios, mas também adquirir a musculatura, a elasticidade, a amplitude dos ligamentos, tudo mais necessário para ser capaz de executar esses movimentos. Assim como se você imaginar, por exemplo, eu ia dizer fisiculturista, mas um atleta humano que trabalha com levantamento de peso, que trabalha com força muscular, ele não chega em 6 meses por meios naturais, na verdade nem por meios artificiais, mas para um homem que vai na Olimpíada, por exemplo, com o intuito de levantar 200 quilos, ele não chega nesse ponto em 6 meses, são anos e anos de preparo muscular. E através disso, o que acontece? Aí o posterior indo para frente, ele carrega mais a carga representada pelo peso e pelas ações do cavaleiro. Assim, ele liberta a ação do anterior, lembrando, lembra aquela velha história que na natureza, no cavalo natural, o cavalo carrega 60% do peso no anterior e 40% no posterior. Através dessa ação de reunião, a gente meio trocou essa relação. Na parte de sustentação de peso, você transferiu mais para o posterior,
esse posterior corretamente musculado e preparado, consegue carregar uma carga maior do que antes, tanto estática quanto dinâmica. Dinâmica significa a força de propulsão dos movimentos que ele consegue fazer. Estática, nesse momento, seria o peso da carga que ele consegue carregar. Aí o anterior se liberta. Sempre a nossa equitação depende de um anterior livre para se movimentar. Seja para dar ação no pescoço, né? Para ter um pescoço solto e a nuca bem flexionada, porque pensa assim, se o pescoço está amassado, você não tem, se o pescoço, se toda aquela carga, se eu estou empurrando você aqui, você tem que enrijecer o pescoço, e isso vai prejudicar a história da nuca e da boca, da qual nós sempre falamos. Essa Então, é uma coisa, a leveza falar. da condução depende da reunião. E a outra, daí eu já acabei, é a liberação das paletas, que na maior parte das atividades esportivas, seja marcha, adestramento, salto, e tudo isso depende sempre de um anterior que está mais utilizado na movimentação do que da sustentação de peso. Claro. Não, o que eu ia falar é exatamente isso, que a leveza, vamos falar no popular, o leve de boca vai ser leve de boca e cada vez mais leve de boca de acordo com o nível de reunião que ele consegue ter. Só que, para que ele tenha essa reunião, volta na escala. Sim. E aí você vai precisar de um dorso musculado, de uma retidão, vai precisar de uma descontração, vai precisar de tudo aquilo. Né? Então, por isso que reunião é muito fácil de ser confundida e de ser falsa e de ser misturada com engajamento. A falsa reunião, que é aquela vem de frente para trás. Vem de frente para trás, né? Essa coisa do vir de frente para trás, que é o amassar o cavalo que você falou, ela dá uma falsa reunião e dá o peso na boca. Cavalos pesados são cavalos que não têm a capacidade de reunião, porque a coluna inteira não está pronta para aquilo ou nunca vai ficar pronta para aquilo. Aí a força, tanto a força de movimento quanto a força de carregar o peso, continua na frente, e aí aqueles professores antigos de adestramento falam que você está montando toda a frente e o posterior está lá dobrando a esquina. O cavalo se separou em dois, ou seja, o posterior dobrando a esquina significa que a reunião falta, o posterior está até mesmo fisicamente longe de onde ele deveria estar no anterior. Muito bom, vamos ver então daqui a pouquinho, né? Vamos ver, aí dos nossos cavalos estão acabando de se aquecer. Os cavalos na pista. Exatamente, né? Legal. A turma está aquecendo ali, já vem. Está aquecendo e... Fica de olho. Isso aí.